Fala pessoal, beleza? A natureza é bela e também mortal. No mesmo animal você pode encontrar beleza e também perigo. E quando falamos de perigo, não se engane apenas com o tamanho do animal ou inseto. Porque para a natureza, às vezes o tamanho não significa absolutamente nada. Tanto que hoje trouxemos os 10 pequenos animais que podem te matar facilmente. Entre os insetos, também sapos, cobras, aranhas, polvos e até caracóis. Se algum desses aí cruzar o seu caminho, desvie. São os animais mais venenosos do planeta. Então tá, vamos lá que o vídeo hoje tá legal demais. Eu sou Alberto Araújo, locutor do canal Relatos do Tempo, e aceito de bom grado desde já o seu like. Se chegou e ainda não é inscrito, se inscreva, vale muito a pena acompanhar o nosso canal. Bom, quando falamos sobre o reino animal, nem sempre os maiores ganham, e se tratando de insetos, a regra é essa. Constantes lutas pela sobrevivência tornaram possíveis aí animais pequenos, com poucos centímetros, derrubando outros com 2, 3 e até 20 vezes o seu tamanho. A grande sacada da natureza foi dar a esses animais a capacidade de produzir uma arma letal que coubesse nos seus corpos: veneno. Confira então a seguir a lista dos 10 menores e mais perigosos animais do mundo. Escorpião amarelo da Palestina. O escorpião amarelo da Palestina, também chamado de perseguidor de morte, habita ambientes de deserto e é um dos escorpiões de veneno mais letal do mundo, que causa forte febre, convulsões, paralisias e, em muitos casos, morte, dependendo da condição de saúde e também idade da vítima. Ele mede apenas 5 a 10 centímetros e se distribui em regiões na África e na Ásia. O veneno desse escorpião é formado por um composto de elementos neurotóxicos que, mesmo aplicado em pequenas quantidades, pode causar pancreatite e edema pulmonar caso a vítima seja alérgica. Cobra coral. Apesar de poder alcançar até 1,30 m de comprimento, a coral é uma serpente que normalmente não cresce tanto, então é considerada de pequeno porte, e por isso que ela está nessa lista. A cobra coral é uma das mais finas do gênero. Essa cobrinha de 130 centímetros você encontra em 61 espécies, espalhadas em regiões como sul da América do Norte, sul da África, Ásia, Austrália, além das Américas Central e aqui também, na América do Sul. Ela se alimenta de ovos e pequenos animais, como aves, lagartos, roedores. Não é que ela seja agressiva contra humanos, não, mas quando se sentem em perigo, aí sim, partem para cima. Mesmo assim, em casos de picada, a coral libera uma neurotoxina que causa dor intensa e náuseas. Esse veneno poderoso paralisa a vítima e atinge o sistema nervoso central. Se um humano adulto for picado e não receber o atendimento necessário, ele pode morrer em cerca de 2 horas. Polvo de anéis azuis. E assim como a cobra coral, esse polvo esbanja um belo colorido, mas esconde o detalhe de ser um dos mais venenosos animais do mundo. O polvo de anéis azuis habita o Oceano Pacífico, próximo à costa australiana, e ele é bem pequeno, mede cerca de 10 centímetros. Costuma viver escondido, mas no momento do ataque, o animal, que costuma ter coloração amarela ou marrom, acende esses anéis azuis e então libera seu veneno mortal. Uma única carga desse veneno tem capacidade de matar quase 30 humanos adultos em poucos minutos e afeta direto o sistema respiratório. Aranha armadeira. Chamada de foneutria, palavra derivada do grego que significa assassina. A armadeira faz jus ao apelido. Ela é a aranha mais venenosa do mundo e certamente um dos animais mais agressivos, principalmente quando se sente em perigo. Facilmente encontrada no norte do Brasil, a armadeira pode chegar a 16 centímetros, contando aí com as suas pernas. E por aqui, ela é quem responde pela maioria dos acidentes com aracnídeos, superando as também pequenas e perigosas aranha marrom e viúva negra. Sua aparência lembra a das tarântulas comuns, que na verdade são inofensivas, lentas, não possuem veneno, mas a armadeira se diferencia por um detalhe: a agilidade, e outra, a valentia. Porque quando em perigo, ela enfrenta qualquer um que a ameace. Além do mais,
o seu poderoso veneno e postura de ataque ou defesa, na qual ela levanta as patas dianteiras e então se arma, daí o nome. E em seguida salta e pica o atacante ou a vítima por diversas vezes. O seu veneno, quando liberado, afeta o sistema nervoso. A vítima sente uma dor terrível. Pode provocar taquicardia, aumento da pressão arterial, visão turva, vômito, diarreia, edema pulmonar e até hiperglicemia. Vespa caçadora. Chamada de Vespa tarântula falcão, tradução literal de tarântula rock. Esse inseto chega a ter no máximo 6 centímetros e gosta de sair para caçar tarântulas 3 vezes maiores que ela. Dá para acreditar? Só por esse detalhe ela já merecia o nosso respeito. Mas não é só isso. Em confronto, ela posiciona o seu abdômen com o ferrão embaixo da vítima e ataca. Seu opositor fica paralisado e se torna então um prato fácil. Mas aí vem a parte macabra. Essa vespa ela costuma depositar seus ovos dentro das aranhas, que por sua vez são carregadas e enterradas vivas. Em pouco mais de um mês, a cria da vespa fica pronta para vir ao mundo. Mas antes, as mini-vespas comem a aranha toda por dentro. Que horror! Mas tudo bem, nem eu nem você é uma tarântula. Então, vamos lá. Olha, fica aqui uma dica. Caso você tope com alguma vespa dessas aí um dia, torça para não ser picado. Porque segundo a escala de Schmidt, criada pelo cientista Justin Schmidt, que levou picadas de 150 animais diferentes só para saber qual era o pior, a ferroada da vespa caçadora é a segunda mais dolorida de todo o reino animal. Vespa mandarina. E vamos de mais uma vespa nesse ranking, por se tratar de uma espécie assustadora. Trata-se da maior vespa já catalogada. É a atual causadora de 41 mortes na China, onde costuma ser encontrada, assim como no Japão também. Sua picada libera um neurotóxico, que, entre outras coisas, leva à morte danificando tecidos e causando insuficiência renal. A vespa mandarina pode fazer viagens ininterruptas, sem parar, de até 100 km. A uma velocidade até grande, próxima a 40 km por hora. O ataque normalmente é feito em grupo e costumam ter requintes de crueldade, já que não se contentam em atacar suas vítimas uma vez só. E ao encontrar o inimigo, como numa colmeia cheia de abelhas, por exemplo, as vespas liberam um feromônio que atrai todas as demais vespas para o local do massacre. Rã dourada. A rã dourada, que pertence à família Dentrobatidae, é encontrada nas Américas Central e do Sul, que se caracterizam por produzirem toxinas muito fortes liberadas pela pele. Essa espécie é dona de um dos venenos mais letais do reino animal, sendo uma carga suficiente para causar falência múltipla dos órgãos e a morte de até 10 homens adultos. Essas espécies possuem cores e formas diferentes, sendo que, quanto mais forte a cor, mais poderoso e complexo o veneno. Só na rã dourada já foram identificadas cerca de 100 toxinas diferentes. Esses sapos e rãs são também conhecidos pelo nome Poison Dart Frogs, sendo dart a palavra em inglês para dardos ou setas, que faz referência ao fato de muitos índios usarem esse veneno aí dos sapos nas flechas, tornando-as totalmente letais. Para você ter ideia, só de tocar em um desses animais, o veneno vai penetrar na corrente sanguínea e direto para o sistema nervoso, causando em seguida paralisia e afetando o sistema respiratório em apenas 3 minutos. Terrível! Formiga tocandira. Essa espécie de formiga tem uma infinidade de nomes. Cientificamente é conhecida como Paraponera clavata, mas popularmente é conhecida como formiga cabo-verde tocandira, tocanguira, tocaneira ou tocanteira. Todas essas últimas aí são uma derivação que vem da língua tupi, tucadi, que significa literalmente fere muito. Na lista das mordidas e picadas mais doloridas feitas por aquele cientista louco, o Schmidt, a tocandira é líder. Comecemos pelo fato de que para uma formiga ela não é nada pequena. O seu tamanho varia de 2 a 3 centímetros, costuma ser preta ou avermelhada e está presente em países das Américas Central e do Sul. A dor da picada dura cerca de um dia inteiro e o neurotóxico liberado causa paralisia e afeta o sistema nervoso central. O que vem em seguida é uma forte sensação de queimação, latejamento e náusea. Caracol do cone.
E na vice-liderança do nosso ranking vem ele, caracol do cone, e não é à toa. A potência do seu veneno é tão grande que chega a ser considerado um assunto de segurança nacional. Pois é. Esses caracóis são uma das criaturas mais venenosas do mundo inteiro. São encontrados principalmente na Austrália. Você deve estar pensando, tinha que ser na Austrália, né? E costumam se alimentar de peixes, inclusive os grandões. Como quem não quer nada, eles se locomovem sorrateiramente pelo solo marinho, ou até se enfiam em terrenos arenosos e ficam ali esperando. Quando a vítima chega pertinho, ele aponta uma espécie de tromba que solta um arpão afiadíssimo, que por sua vez libera aí o veneno, causando na hora paralisia total na vítima e então obtendo aí o seu prato fácil. É nesse momento que o caracol abre a sua imensa boca e engole o peixe inteiro. Mas não é só. Se um desses bichos quiser pegar você, uma única dose do seu veneno pode ser mortal. Em 70% dos casos, esse aí foi até o final da história. Isso porque o seu veneno contém mais de 100 componentes diferentes, sendo que cada uma das toxinas tem uma função diferente e juntas formam uma bomba. Primeiro lugar, vespa do mar. De outubro a maio, ninguém se atreve a dar um mergulho nas praias de Queensland, nordeste da Austrália. E não é porque o mar esteja frio demais, e sim porque as cubomedusas, também conhecidas como vespas do mar, se aproximam da costa para se reproduzirem. Apesar do aspecto inofensivo, essa criatura, que tem entre 10 e 20 centímetros de comprimento, é o ser vivo mais letal da Terra. Seus tentáculos, com cerca de 1 metro, têm milhares de quinidoblastos, células urticantes com filamento em forma de arpão, que ao serem disparadas, injetam um potente veneno que é tóxico para os nervos, afetando também o coração e células de qualquer outro animal. 1 ml do veneno desse animal aí é o suficiente para tirar a vida de aproximadamente 30 homens adultos. O mais leve toque a um desses tentáculos produz uma dor imediata e indescritível, tão intensa que pode causar um choque e fazer com que a vítima se afogue, caso não morra antes de parada respiratória ou colapso cardiovascular. E é isso, pessoal. Tamanho não é documento e na natureza a gente vê que não é diferente. Então fica ligado e cuidado com o bicho, por menor que ele seja. Para ficar por dentro de mais curiosidades como essa, é fácil. Se inscreva no nosso canal e se já for inscrito, ajuda! Deixe o like e compartilhe. Nós vamos ficando por aqui, te aguardando no próximo vídeo. Forte abraço!